Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um tema que é recorrente demais aqui, praticamente em todos os vídeos. Alguém sempre pergunta pra mim ou pra Natasha quantas horas a gente estudava por dia. Sempre perguntam quantas horas precisa estudar diariamente para ser aprovado. E eu, na verdade, acho isso totalmente natural para quem está principalmente começando a estudar e quer se programar, quer saber quanto tempo vai ter que se dedicar, em quanto tempo esse resultado vai vir, e isso é totalmente natural para quem está começando nessa vida de concurseiro. E agora chegou a hora tão esperada de vocês ouvirem de mim o que eu acho sobre isso, quantas horas que você tem que estudar por dia para ser aprovado, e a resposta é: não sei. Não sei, realmente eu não sei quantas horas você vai precisar estudar por dia e no total para ser aprovado. E aqui eu vou falar para vocês o que eu fazia, como que eu trabalhava os meus estudos. Eu nunca contei as horas brutas, horas líquidas, horas totais, horas globais, qualquer nomenclatura que eles dão por aí, de quantas horas eu estudava por dia. Eu sempre me dediquei o máximo possível e estudava o máximo que eu conseguia. Eu sempre tive uma rotina bem atarefada, eu sempre trabalhei e estudei, então eu aproveitava os tempos livres que eu tinha no trabalho. Eu trabalhava por produção, então eu tentava acelerar ao máximo o meu trabalho para ter mais tempo para estudar. Eu abria mão de ir às vezes de carro para tentar ir de transporte público para o meu trabalho, para ter esse tempo disponível, e eu nunca quantifiquei isso, eu nunca liguei muito para o número de horas líquidas de estudo que eu tinha na minha rotina. Uma coisa que eu sempre me preocupei foi com os resultados do meu estudo. E é isso que eu acho que você tem que fazer. Eu sempre controlei muito meus estudos fazendo sempre provas. Eu sempre me inscrevia no concurso e fazia a prova para ver como que eu estava em cada matéria, e sempre fiz muitos simulados. E sempre olhei os simulados e extraí minha porcentagem de acerto em cada matéria. Isso é uma dica que eu sempre dou para vocês, que vocês controlem realmente o seu rendimento em todas as matérias. E eu acredito que se você fizer isso também, se você se desligar um pouco desse número frio, que é o número de horas estudadas, o seu rendimento pode aumentar. Você vai parar um pouquinho de se preocupar com esse horário que você tem de estudo e se preocupar com o resultado que você está tendo com esse estudo. Então, essa é a super dica que eu dou para você nesse vídeo. Desligue-se um pouco do número frio, das horas que você se dedica estudando, e se preocupe mais com a qualidade, se preocupe com os resultados que você está obtendo com esse estudo. Você tem que entender que a carga horária ela é apenas mais um componente entre vários outros que vão te levar à aprovação. Entre esses componentes estão o material de estudo, o ambiente que você estuda, a sua motivação, que é muito importante, e a motivação ela está diretamente relacionada com a quantidade de horas que você estuda. Se você não está acostumado a estudar muito tempo e acaba decidindo que de uma hora para outra vai começar a estudar 8, 10 horas por dia, a chance de você se desmotivar é muito grande. Então você tem que ficar atento com isso, porque você vai ficar cansado, seu corpo não está habituado com isso, e muito provavelmente você não vai ter o resultado que você espera em um curto período de tempo. E isso vai acabar às vezes te desmotivando. Então é uma coisa que você tem que andar sempre em equilíbrio, a quantidade de horas, o seu material de estudo e todos os outros elementos que podem influenciar na sua aprovação. Eu sei que estudar demais, estudar com força e com pressão de resultados é algo cansativo, e é algo que você tem que se habituar, você tem que se acostumar com isso. E uma coisa para você pensar, como que a quantidade de carga horária diária não é um fator que vai definir de vez a sua vida nos concursos, o seu futuro nos concursos. Eu conheço várias pessoas que estudam 8 horas por dia, às vezes mais, e não têm o resultado que outras pessoas que eu conheço que estudam 1, 2 horas por dia. Por que isso? Porque elas estão estudando da forma errada. Os outros elementos do estudo não estão adequados para o objetivo que ela quer. Então, às vezes, vale a pena você parar um pouco, parar com a correria e olhar todos esses dados e procurar um equilíbrio entre eles. Isso vai fazer com que a sua curva de aprendizado seja cada vez mais elevada, e isso que vai fazer você ser aprovado, não necessariamente e não apenas a quantidade de horas que você estuda por dia. Eu tenho certeza que se uma pessoa estuda 2 horas por dia, mas da forma adequada, focada em resultados, ela pode ter um rendimento muito melhor do que aquele que fica o dia inteiro estudando, mas fica tirando para todo lado e fica perdido e não consegue ter qualidade nos seus estudos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você vai para a academia, seu corpo não está acostumado. Aí você vai, põe 40 no supino, faz corrida, se mata lá um dia, o que vai acontecer com você? Quem aqui já fez isso? Você vai ficar ali uns 4, 5 dias de cama praticamente. Você não vai conseguir passar sabão no corpo na hora do banho.
Isso acontece porque o seu corpo não está acostumado. O estudo é a mesma coisa. Se você não está acostumado a passar várias horas ali, não só fingindo ali que está estudando, mas estudando de verdade, tentando adquirir conhecimento, você vai ficar cansado. E isso não vai ser útil, não vai ser válido para que você consiga a aprovação. Então compensa você começar a se programar e aprender a estudar de forma efetiva, mesmo que seja 1, 2 horas, e depois que o seu corpo se acostumar com isso, que você já tiver certeza que você está correndo para o lado certo, que você está indo em um caminho que vai te levar até a aprovação, você tentar acelerar isso, aumentando a sua carga horária. Sempre pense na carga horária como um elemento que depende de vários outros. Eu, no começo, também cometi muitas vezes o erro de tentar forçar a barra, e estudar muitas horas por dia, mais do que eu poderia aguentar estudando com qualidade. E eu me lembro muito bem que quando eu fiz isso, eu fui muito mal nas provas. Foram as provas que eu acredito que eu fui mais mal, e é um erro que eu não preciso cometer de novo, e eu tô dizendo para vocês aqui uma dica que vai fazer com que você também não cometa esse erro. Eu me lembro que em alguns casos tinha alguma prova que eu queria fazer muito e eu estava bitolado totalmente naquela prova, e eu pedi às vezes férias só para estudar para essa prova. E eu fui muito mal, gente. Eu tentava estudar às vezes 13, 14 horas por dia, que é além do limite do razoável. E eu não conseguia, eu cheguei estressado na prova, cheguei cansado, não conseguia. Chega um determinado momento que você não consegue mais absorver aquele conteúdo que você está tentando estudar. E isso é natural. Isso foi um erro que eu cometi de me esforçar demais. A Natasha também sempre variou muito. Ela já trabalhou, já estudou apenas, trabalhou e estudou, trabalhou e fez pós-graduação. E nessa época que ela estava fazendo a pós-graduação, ela tinha menos tempo para estudar para concursos, e foi a época que ela foi melhor. Os outros elementos estavam melhores para ela. Ela estava com material de qualidade, ela já sabia o que ela precisava estudar, ela já sabia como que ela aprendia melhor e conseguia um resultado melhor do que ficar ali 8 horas estudando, atirando para todo lado. E é muito importante que você sinta sempre que você está evoluindo, porque isso vai manter a sua motivação. Tem um vídeo aqui do canal que eu falo que a motivação é realmente o maior segredo dos aprovados. Eu conheço gente que estudou 1 hora, que estudou 2 horas, que estudou 8 horas, que estudou com doutrina, que estudou com apostila, de várias e várias maneiras, e conseguiu ser aprovado. Mas por quê? Porque todas estavam motivadas. Eu não conheço ninguém que passou num concurso sem estar motivado. E se você se dedicar demais pensando apenas ali nas horas que você tem que estudar, a chance de você se desmotivar é muito grande. Então não cometa esse erro. Você tem que estar feliz para conseguir ser aprovado, você tem que estar bem, e isso depende de vários elementos, não apenas da carga horária. Não fique tão bitolado na carga horária de estudos para concurso, gente. Eu ouvi uma frase na rádio esses dias, que o cara falou assim, e é uma coisa que se aplica muito para concursos e para várias outras coisas que a gente precisa fazer, para vários objetivos que a gente tem. E ele falou, o cara na rádio, desculpa agora eu não me lembro o nome, mas depois eu vou tentar achar e coloco aqui no comentário. Ele falou, de que adianta você correr se você está correndo para o lado errado? É verdade, se você ampliar apenas sua carga horária, porque você fala, não, preciso estudar 8 horas, a pessoa que passou no concurso tal estudou 377 horas por dia, que às vezes eles falam isso mesmo, que é irreal a carga horária que eles colocam. De que vai adiantar você se esforçar ao máximo, colocar ali 10 horas de estudo, se você estiver estudando errado? Não vai adiantar nada, você só vai se cansar, vai se desmotivar e o seu objetivo vai ficar cada vez mais longe. Primeira coisa que você tem que fazer é se organizar e descobrir se você está evoluindo, se esse formato de estudo que você está utilizando é o melhor para você. E isso você vai conseguir controlando seus estudos, fazendo prova, fazendo simulado e descobrindo os seus erros, descobrindo a forma que você aprende, descartando alguns modelos de estudo que não funcionam para você. Então essa é a grande dica, gente. Não se apeguem somente a um detalhe. Se apeguem ao global e se apeguem aos seus resultados. Beleza? Se você quiser saber mais como que eu fui aprovado em 10 concursos top sem nunca fazer cursinho, conheça o meu livro, tem o site dele que é o www.aprovaçãoagil.com.br. Lá eu conto em detalhes tudo sobre motivação, metodologia, dicas para você estudar gastando pouco e economizar muito tempo e muito dinheiro até conseguir a sua aprovação. Tá muito legal. Muita gente tem comprado, eu estou muito feliz com isso. E eu tenho um feedback muito positivo das pessoas que estão utilizando esses métodos que eu proponho no livro. Então vale a pena você conhecer de verdade. E como sempre, cada vez que a gente lança um vídeo aqui, eu coloco um cupom de desconto, que somente as 3 primeiras pessoas têm acesso ao cupom de desconto de 50%, e o cupom ele fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Então clica lá, corre
e eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e de seguir a gente no Facebook, que a gente tem feito várias e várias lives lá. Valeu, deixa o seu comentário aqui, fala quantas horas você está estudando para mim e o que você acha disso. Você está pensando em aumentar a sua carga horária, você está querendo diminuir, está procurando ter mais qualidade nos estudos? Me diz aqui que eu vou te ajudar, a gente vai discutir, beleza? Valeu, gente, um abração para vocês e tchau!